A traição das reformas democráticas iniciou uma guerra que matou 12 milhões. Ao longo de todo o ano de 1917, as labutas da guerra e a atividade revolucionária em cascata derrubaram o governo czarista russo e estabeleceram um governo provisório de tendência esquerdista, mas com princípios democráticos. As novas autoridades se prepararam para realizar eleições. Para as muitas filosofias políticas e grupos então existentes na intelectualidade russa, aquela era uma perspectiva excitante. Em março de 1917, o czar Nicolau II foi deposto e forçado a abdicar após um grande derramamento de sangue em São Petersburgo, então capital do Império Russo. Mas a vasta nação, contendo muitas culturas e raças diferentes em cerca de 20% da área terrestre do mundo, nunca havia sido uma democracia e não estava preparada para implementar um sistema eleitoral universal secreto. Em maio, o governo provisório não tinha conseguido realizar uma eleição e a dissidência aumentava em todos os lados. A data foi adiada várias vezes e a opinião pública afundou ainda mais. Depois de várias ações antigovernamentais violentas durante o verão, o Partido Bolchevique Radical sob liderança de Vladimir Lenin se armou e se mobilizou. Em sua infame Revolução de Outubro, 100 milicianos comunistas tomaram o Palácio de Inverno em São Petersburgo, matando 2 pessoas, e tomaram a capital russa. Como comunista, Lenin desprezava a democracia, chamando-a de ferramenta capitalista de opressão. No entanto, para apaziguar a oposição ainda poderosa, os bolcheviques concordaram em avançar com as eleições. Os bolcheviques convocariam a Assembleia, mas em última análise não estavam dispostos a aceitar seus resultados. Como afirmado em um relatório inicial, o parlamento russo proposto deve corrigir os erros históricos e proteger a classe trabalhadora da exploração. Em um discurso na época, o braço direito de Lenin, Leon Trotsky, proclamou: "Viva uma paz imediata, honesta e democrática. Todo o poder para os sovietes. Todas as terras para o povo. Viva a Assembleia Constituinte." Há relatos conflitantes sobre se Lenin acreditava que ganharia as eleições ou se ele e seus bolcheviques estavam apenas fingindo apoio. Em todo caso, sua linguagem forneceu uma desculpa para os bolcheviques dissolverem mais tarde a Assembleia Constituinte. Os bolcheviques detinham o poder por meio de sovietes clandestinos ou conselhos de trabalhadores urbanos e soldados. A ditadura do proletariado de Lenin era incompatível com a democracia proposta. Em novembro, as eleições para a Assembleia Constituinte foram realizadas e confirmaram os temores dos bolcheviques de que eles, e o líder autoproclamado da Revolução Russa, não ganhariam no voto popular. Os bolcheviques ganharam menos de 1/4 do voto total de 40 milhões de russos, perdendo feio para os socialistas revolucionários, que tinham amplo apoio das massas camponesas. Conforme descrito por Tony Cliff, um escritor comunista britânico, Lenin ridicularizou os resultados das eleições, dizendo que leis obsoletas haviam dado aos socialistas revolucionários, rotulados de direita pelos bolcheviques, peso indevido. No artigo As Eleições para a Constituinte e a Ditadura do Proletariado, Lenin expressou sua indignação com a população camponesa. O país não pode ser igual à cidade nas condições históricas desta época. A cidade inevitavelmente lidera o país. O país segue inevitavelmente a cidade. Quando a democracia trabalhou contra os bolcheviques, Lenin se voltou para a violência. De acordo com Cliff, a revolução e a luta entre as forças capitalistas e proletárias se resumiam em contar as metralhadoras, as baionetas, as granadas à sua disposição. Os bolcheviques foram rejeitados pelos camponeses, mas reuniram um grande número de seguidores entre os trabalhadores urbanos e soldados que haviam desertado da luta contínua contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Lenin e seu partido político tinham força militar para tomar o poder. A Guerra Civil Russa é facilmente compreendida como uma luta entre as forças russas socialistas vermelhas e as conservadoras brancas, mas isso descaracteriza a natureza do conflito e seus participantes. Dezenas de milhões de camponeses russos, que se opuseram à ditadura de Lenin, foram os mais numerosos entre as vítimas de uma guerra que, segundo algumas estimativas, matou mais de 12 milhões de pessoas, ou mais do que todas as mortes em combate na Primeira Guerra Mundial. As políticas econômicas bolcheviques, ou comunismo de guerra, deixaram milhões de pessoas famintas no interior da Rússia quando seus grãos foram apreendidos. E depois da Guerra Civil, outros milhões estavam fadados a perecer nos projetos brutais do sucessor de Lenin, Joseph Stalin.